nome é Angel Lizarraga, né? Nasci no dia 9 de março, portanto sou o signo de peixe, e na cidade de São Salvador de Jujuy, na Argentina, né? Meu pai era comerciante, ele tinha o que aqui no Brasil seria um misto de uma confeitaria, né? E uma fábrica de sorvetes. Então, em função disso, né, desde criança, eu trabalhei fazendo química, né, fazendo mistura, embora que os sorvetes do meu pai eram bem naturais, mas eu que tinha que fazer as misturas desde que eu tinha uns 7, 8 anos. No tempo da minha infância não existia nem televisão, nem existiam videojogos, nem existia internet, nem Facebook, nem nada. Então, os nossos jogos eram jogos, digamos, também por morar numa cidade pequena, eram jogos de fora, né, de casa. A gente brincava na rua muito. Ou nas casas dos vizinhos, que por sinal, né, um dos meus vizinhos eram meus primos, que são também 3 primos, também um homem e 2 mulheres da mesma idade nossa. Então a gente sempre tinha com quem brincar. A gente era muito, talvez um pouco mais consciente, né, que a criançada de hoje, e fora isso que a gente tinha a pressão dos pais, né, ou seja, não era assim, olha, eu vou ficar, eu vou fazer o que eu quero, era o que os pais mandavam, olha, hora de brincar, hora da escola, hora de ajudar, né, nós, com minhas irmãs, mais a Beatriz, né, a Susana, que é a caçula, ela já pegou um tempo diferente, por ser caçula, ela não participou tanto assim de ajudar nossos pais. Mas a Beatriz e eu, a gente ajudou desde criança no comércio lá com meu pai, porque como era um negócio de verão, no verão tinha muito movimento. E meu pai, nesse tempo, ele já era naturalista, né? Eu sempre falo que meu pai foi o pioneiro das coisas naturais e orgânicas, né? Porque o meu pai, todos os sorvetes que ele fazia eram naturais. Ele usava frutas naturais, perdão. O sorvete de creme ou de baunilha era feito com gema de ovo batida, né? A gente batia uma dúzia de gemas de ovo. Então, o de chocolate também era com pó de cacau mesmo. Tem uma anedota engraçada, né? Que um dia um cliente chegou e falou, agora tem que tomar sorvete de Lizarraga por receita médica, disse, porque o médico falou que se vocês vão dar sorvete para o filho, tem que ser a sorveteria de Lizarraga, que é a única que faz sorvete com ingredientes naturais, né? Então foi muito engraçado isso aí. Lá na Argentina existia naquele tempo nas escolas o que se chamava quadro de honor, né? Que seria alguma coisa como um quadro de louvor, alguma coisa assim. Então figuravam 10 mais, né? Ou seja, seria ou aquele que tinha média de 10 e aí você ia descendo, não? 9,99, 9,98, assim até o 10º aluno. E então todo mês, em função da média das notas, mudavam, não, o nome das pessoas nesse quadro. E, bom, eu quase sempre estava meu nome nesse quadro, né? Então era uma criança bastante que gostava de estudar, não vou falar inteligente, mas eu gostava de estudar. Depois, estranho, porque essa escola que eu estudava, que eles chamavam que era escola nacional, né, que seria o equivalente a uma escola federal de aqui, e ela tinha até 4º grau da primeira série, né, porque depois tinha 5º, 6º, a gente não tinha isso nessa escola, então tinha que ir a uma outra escola que se chamava Escola Provincial. E aí meu pai decidiu que por uma questão de, não sei, de melhora, né, de melhora de estudos, que a gente fosse estudar na cidade, na capital, que é distante 12 quilômetros da cidade que eu morava. Hoje, claro, a gente faz em 10 minutos de carro, tem uma bela de uma estrada, tudo, mas nesse tempo era complicado, porque não tinha ônibus, né, não tinha muito transporte, então a gente dependia de um ônibus só que saía de manhã, que voltava tarde, e um trem também, então era bem complicado. Quando a gente era adolescente, que também não existia, até por ser uma cidade pequena, mas na mesma capital da minha província também não existia, não tinha uma discoteca, não tinha nada, né? Então a gente fazia os bailinhos em casa, né? Então era bem típico a gente, cada um organizar na casa de cada um, né, um sábado à noite, por exemplo. Então sempre tinha alguém que se destacava, né, que tinha um tocadisco, né, uns discos que chamavam, né, que seria aqueles vinis, né, redondos lá,
ou quando saiu aquele, foi uma revolução que saiu o disco de 33 RPM, né? Então depois o primeiro LP, então eu participei de tudo isso, a gente comprava um LP e ficava com o LP a noite toda tocando, mas enfim, eu sempre fui uma pessoa muito prática, né? Muito realista, e eu não sabia se meus pais iam conseguir me dar uma faculdade, então eu pensei sempre que se eu terminasse um segundo grau que não fosse um segundo grau técnico, né, teria menos possibilidades de eu poder trabalhar, etc. Então, o que eu fiz? Eu escolhi como técnico de contabilidade, que nesse tempo era uma, não vou falar profissão, não, mas era um segundo grau assim mais procurado, porque você tinha um plus de conhecimentos que você não tinha num segundo grau comum, né? Nesse tempo eu já gostava muito de química, né? Química foi uma das matérias que eu sempre me destaquei, então fiquei com a química na cabeça, mas foi muito engraçado porque quando eu tive que tomar uma decisão de escolha de carreira profissional, de faculdade, eu escolhi direito, não? Esse fato, não, digamos, praticamente ninguém sabe, né? Como esse direito, eu fiz 2 anos e aí eu parei, porque eu vi que realmente não era o que eu queria, o que eu gostava. Você não tinha mais de 6 carreiras nesse tempo, né? Ou seja, eram as carreiras bem clássicas, não? Você era engenheiro civil, também não tinha aquela coisa de engenheiro eletrônico, de aviação, disso, do outro. Era simplesmente engenheiro civil, arquiteto, advogado, médico, dentista, contador e por aí acabava, né? Não tinha nada mais. Mas, então aí eu parei a advocacia, aí voltei para, que isso eu fui fazendo essa carreira em Córdoba, né? Então eu fiquei um ano e meio em Córdoba, eu vi que não era a minha vocação, não gostava de advocacia, e aí eu decidi voltar para Jujuy. Essa volta assim que eu para Jujuy foi um dos primeiros, como eu vou te falar, das primeiras coisas que marcaram assim, a minha vida, porque eu senti uma derrota, não? Para mim, mesmo que eu tinha 19 anos nesse tempo, eu senti que era uma derrota, porque eu tinha saído da minha cidade, fazer 1.000 quilômetros, né, para ir fazer uma faculdade, e eu achei que ia ser uma frustração para meus pais, tudo, mas por um outro lado eu mantive a decisão, né, porque eu achei que não ia carregar nas costas uma carreira com a qual eu não ia me sentir bem, eu não ia ser feliz, né. E aí saí a buscar trabalho, né, aí eu consegui trabalho também de auxiliar de escritório, já que eu era formado em contabilidade, né. Então, mas era uma empresa grande, já uma empresa que tinha sua sede em Buenos Aires e eu trabalhava na filial de Córdoba. Então, trabalhei nessa empresa, mas assim, a minha meta, óbvio, era continuar estudando. Logo que eu comecei a faculdade, ainda estava nessa empresa, mas eu vi que ficava muito difícil, não me coincidiam os horários, até porque em Córdoba, nesse tempo não tinha horário corrido, não? Os escritórios de comércio, você trabalhava das 8 ao meio-dia, aí parava para o almoço, voltava às 4 horas da tarde, depois ia até às 8 da noite. Então eu fiz um acordo que eu entrava 2 horas antes, saía 2 horas antes para poder assistir às aulas. Mas mesmo assim estava muito corrido, então aí eu comecei a procurar, também falei para mim mesmo que eu tinha que encontrar um trabalho que me permitisse estudar e que fosse de horário corrido. Aí eu acabei participando de um concurso público, ganhei, passei e comecei um emprego público, não? O que aqui seria a DNR, ou seja, Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, não? DER, hoje, não é mais DNR, é DER. E lá chamava VN, que era Vialidade Nacional. Como você sabe, não, nos anos 70, a Argentina estava atravessando por um período de ditadura muito ruim, uma ditadura muito forte, tá? Essa não foi ditadura blanda, não, foi ditadura mesmo. Desapareceu praticamente toda uma geração, né? Eles se encarregaram de fazer desaparecer as pessoas. Muitos colegas meus, tanto de trabalho quanto de conhecidos meus, desapareceram, não? Nunca mais a gente soube deles. Então eu já comecei a vislumbrar assim, a chance de eu sair, né, da Argentina. Mas assim, a minha escolha não era vir ao Brasil, não era ir para a Europa, para a Suécia, né, que é onde eu fiz, como eu te falei, durante o último ano de Química Industrial,
Eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para lá e eu fiquei praticamente 5 meses lá. Eu fiquei de julho até dezembro. Então eu tranquei a matrícula em junho e eu voltei em novembro e aí fiz todas essas provas que já estavam finalizando e acabei não perdendo o ano. Mas enfim, esses 5 meses também, essa viagem também foi uma das coisas marcantes na minha vida. Tanto assim que eu costumo dividir, não, antes da Suécia e depois da Suécia, a minha vida, por muitos motivos, né, que, sei lá, um dia talvez a gente possa conversar melhor. Então aí acabei as 2 faculdades, no Química Industrial e Química Superior, e falei, agora eu vou. Só que eu estava com problema de dinheiro, né, então eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer Me falaram que o Brasil estava bom para trabalhar, então eu falei, olha, eu vou fazer uma ponte lá, eu vou chegar, vou trabalhar 1 ano, 2, vou juntar dinheiro e aí eu vou para a Suécia. Então, eu acabei não construindo a ponte, não, e eu estou aqui ainda. Talvez se eu tivesse comprado, não sei, uma garagem, eu tivesse comprado um estacionamento, seria diferente, não? Mas eu comprei um apartamento e, olha, minha primeira conquista, minha primeira casa, etc., muito empolgado. Aí foi difícil. E aí, então, foi uma das coisas, né? Depois comprei telefone, que nesse tempo no Brasil era proibitivo, né? Você tinha que fazer mágica para ter um telefone. Pois é, eu era um dos privilegiados que conseguiu comprar telefone. Então, imagina, apartamento com telefone, era tudo na vida, né? Então, isso esse acabou ficando em segundo lugar, né? E, bom, mas como eu falo, durante toda a minha vida, eu posso me arrepender do que eu não fiz, né? Mas eu nunca me arrependo do que eu fiz. Então, dessa decisão de ficar no Brasil, nem o mínimo. No ano 89, a minha área de produção, o que eles chamavam de produção de tetraciclina, que era a fermentação e operações químicas, ela foi fechada, porque a Bristol decidiu que era mais barato comprar tetraciclina pronta da China e da Índia e não produzi-la aqui no Brasil, não? Então, essa área foi desativada e todos nós fomos mandados embora, inclusive os gerentes, né, dessa área. Então aí eu achei que eu queria ter meu negócio próprio e acabei comprando uma farmácia aqui em São Paulo, na periferia, né, de São Paulo. Eu comprei uma farmácia normal, não uma farmácia de manipulação. E aí eu comecei a trabalhar nessa farmácia, aliás, comecei com a minha farmácia, mas também comecei a ver que não era isso que eu queria, né, já que eu sempre fui uma pessoa que gosta de relacionamento, não? Que gosta de ter relacionamento com as pessoas, de conversar, de ter trato com as pessoas. E lá eu fiquei atrás de um balcão e eu me sentia meio frustrado, não? Depois assim também aconteceu aquelas coisas, né, que a gente fala que é meio milagre. Um dia do nada aparece um amigo meu, né, que Deus o tenha, porque ele já é falecido hoje, e ele disse, Angel, disse, você que sempre gostou de cosmético, quer cosmético, ou que apareceu no jornal. De novo, né, nesse tempo não tinha o LinkedIn, não tinha nada disso, não? Então era anúncio no jornal, né? Então olha que apareceu no jornal aqui, diz a Natura está buscando supervisor de produção. E disse, você se encaixa direitinho porque é químico, na experiência em indústria química farmacêutica, ou cosmético, você já tem 10 anos. Eu fui na Natura, né, peguei o carro, fui lá, falei que eu vou fazer entrevista e a moça do RH gostou tanto do meu currículo, do meu perfil, que era hora do almoço e ela falou, não, eu vou tirar o gerente do almoço que eu não vou perder essa chance você vai ficar aqui. Então tirou o gerente do almoço para me fazer a entrevista. Eu até falei que não ia passar, né? Porque tirar o homem do almoço para fazer uma entrevista, ou ela foi muito convincente ou, né? Mas, assim, acabei... resumindo, né, eu acabei entrando na Natura. Claro, eu gostava de cosmético, inclusive eu lembro que na faculdade eu peguei um livro de fórmulas um dia e eu fiquei todo empolgado lá e fui comprar os ingredientes, aí fazia creme para as mãos, nesse tempo a gente não falava protetor solar, não falava bronzeador, então eu fazia bronzeador lá para os amigos, enfim. Então sempre eu gostei de cosmético. Então aí para mim foi assim meio que uma realização, então eu me senti muito bem, né? Tanto assim que a minha ex-esposa, que nesse tempo era casada, ela ficava com raiva de mim, porque no domingo eu falava, ai, que bom que amanhã tem que voltar a trabalhar. Mas era porque eu estava muito empolgado com o trabalho e eu gostava do que fazia, né? Então foi muito bom. E infelizmente, felizmente para a Natura, claro, ela cresceu tanto que ela se tornou uma corporação.
Uma das coisas, né, que me incomodavam, por exemplo, da Bristol, era aquela burocracia, né, que você não conseguia falar com o gerente, com o diretor, porque tinha que passar por gerente 1, gerente 2, gerente 3, aí subdiretor, não sei o que. Então, quando você queria falar com o diretor da tua área, tinha umas 6 pessoas, mais ou menos, no caminho. E aqui eu me sentia muito bem na Natura, né, porque eu quebrava um equipamento e eu ia direto na sala do gerente de manutenção, né, e resolvia. Ou dava um problema com um produto, ia na sala do gerente de qualidade e resolvia, né? Então, isso que me empolgava muito da Natura. E depois, claro, a Natura começou a crescer até daquela forma, né, que todo mundo conhece, todo o mercado conhece, mudou para Cajamar e aí, já, para mim, já se transformou numa corporação, né? Então, eu acabei aceitando, perdão, um oferecimento que a Natura fez, né? A Natura sempre é uma empresa muito boa, ela pensa muito nos funcionários, então ela considerou que o funcionário não tinha obrigação, né, de aceitar essa mudança. Então ela fez um bom acordo para o funcionário e eu acabei aceitando esse acordo e acabei saindo da Natura. Embora que eu também saí sem nenhum destino, não, onde continuar trabalhando. E eu fiz uma entrevista com a então dona da Ox, que era a Maria Ângela, e foi muito engraçada, né? A Maria Ângela, ela é uma personalidade, assim, ela tem uma personalidade muito diferente. Ela falou, tá, perfeito, está contratado, você quer ficar agora já? Eu falei, não, Maria Ângela, agora não dá porque tenho minhas coisas para fazer, então, mas eu posso começar amanhã, sim. Então foi assim, então o meu sonho de ir na Ilha do Caribe já ficou para trás, né? Então eu praticamente saí da Natura e depois, eu acho que 2 semanas eu já estava trabalhando na Ox. E na Ox eu fiquei 5 anos, durante toda a gestão da Maria Ângela. Também foram anos assim muito produtivos assim para meu desenvolvimento, minha carreira, porque também eu estava assumindo uma gerência, né? Depois ela vendeu a empresa, né? Ela vendeu a empresa para o Grupo Vertin e também, né? Digamos que mudaram as regras do jogo e eu também não me senti assim, à vontade e eu falei que queria sair, mas também como todas as coisas da minha vida, né? Planejadas, aliás, programadas, né? Mas também sem nenhuma coisa segura. Todo mundo me perguntava, escuta, e aonde você vai? Eu falei, não sei. Mas você não sabe, você já não tem 30 anos, você já tem quase 50, você vai sair assim. Falei, não, mas eu confio em mim mesmo, não? E aí acabei saindo da Ox. E logo depois também eu falei que ia também descansar numa ilha do Caribe uns dias, só que aí me chamaram para fazer outra entrevista, né? Também bem pensadamente em Vitória, Espírito Santo, a doutorada, né? Na Atkos. Também não foi bem entrevista, não? Também foi uma coisa assim bem... aliás, eu fui por outro assunto falar com ela acabou falando, nossa, você onde está trabalhando? Eu falei, não, eu não, nesse momento eu não estou trabalhando, que eu acabei de me desligar. E ela falou, e você não pensou em dar uma consultoria para mim? Eu falei, posso pensar agora, né? E acabei dando uma consultoria para a Atkos, aí ela gostou da consultoria, me encomendou mais 2 consultorias e depois acabou fazendo a proposta de eu assumir a gerência técnica da Atkos, né? Desde que eu estava na Natura, que eu trabalhava com o Gradinho nesse tempo era presidente da ABC, né? E eu trabalhava, tinha uma colega, também trabalhava conosco, que era a Ana Paula, e ela que também devo muito a ela, né, que ela me incentivou muito assim na parte de, Angel, mas você tem que ser da ABC, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que frequentar os cursos da ABC, tem que ir nas palestras que você tem que, porque lá que está todo o mundo cosmético daqui. Eu falei, não, então tudo bem. Fazendo um parênteses também, né, por incrível que pareça, eu era uma pessoa muito tímida, né? Agora não é que eu não seja, né? Mas eu acho que sou menos tímido que nesse tempo, não? De criança eu era uma criança muito tímida, adolescente também. Eu fui muito, se você comparar, né? Eu era o que eu seria hoje um adolescente assim hiper, super tímido. Depois de adulto também. Eu jamais, por exemplo, pensava 100 vezes antes de falar alguma coisa, depois falar, não, eu acho que não vai ficar bem, bom. E eu acabava guardando as coisas para mim, né? Coisa que depois que eu cumpri os 60, falei, aqui não fica nunca nada mais, né? Então, aí, bom, enfim, voltando, aí então a Ana Paula, ela me incentivou muito, né? Que eu participasse da AVC e aí eu timidamente, né? Preenchi o formulário, a ver se me aceitavam como sócio, e a Gravinha assinou lá, que aceitava a minha afiliação ao ABC. Então, desde esse ano, não seria 92 ou 93 que eu sou sócio da ABC, né? Eu
fiz parte pela primeira vez da diretoria da ABC em 99 na gestão do Brambila. E daí nunca mais saí, né, da ABC, inclusive das diretorias, né, porque eu fui da diretoria em 99 e 2001, né, 2001 e 2003, 2003 2005, 2005 2007 e assim foi, né. Até a última, né, diretoria que eu fui vice-presidente, foi a diretoria do Jadir, que era 2007 e 2009. Mas, enfim, depois que eu saía, né, óbvio, eu conheço muito o mercado e tenho muito bom relacionamento com as pessoas, graças a Deus, e as pessoas também reconhecem, né, o meu trabalho durante esses anos. Então, logo depois também eu recebi algumas propostas e eu acabei aceitando uma, né, que me pareceu assim a proposta, uma proposta, a melhor das propostas, vai, para resumir. E atualmente eu sou diretor de novos negócios do Grupo Ecolizer, né, que é um laboratório de análises de testes para cosméticos, de segurança e eficácia. Quando eu divorciei, eu separei, aliás, no ano 95, eu considerei de que eu tinha que fazer alguma coisa para utilizar meu tempo, porque a mudança, né, quando a gente tem uma separação, é uma mudança de vida muito grande. Você acaba praticamente assim uma mudança 180 graus da vida da gente. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas, né, que entram em depressão, que entram, sei lá, que começam a beber. Outras não suportam, já logo já partem para outro relacionamento, né? Então, passam 2 meses de separação, já está com outra mulher, já está mulher grávida, etc. Aí eu analisei essa parte, né? E eu achei que eu tinha que ocupar meu tempo. Então, aí uma das coisas, eu comecei uma atividade nova, que foi a de professor, né? Que fui dar aula na escola que meu filho estudava nesse tempo, segundo grau. E também falei, não, eu vou fazer alguma coisa que é boa para a saúde, que é natação. E aí eu comecei a fazer natação. Eu me lembro que eu cheguei na academia, eu falei para a professora, você sabe nadar? E eu falei, faz de conta que não. Eu sabia, né, mas não sabia bem. E eu fiz questão, né, de que ele me ensinasse desde aprender a respirar, tudo, porque eu nadava, como o pessoal fala, estilo cachorro, né? Então não considerei que nadava. E foi muito bom, me fez muito bem para a saúde, e aí sim eu me destaquei. Eu participei, inclusive, em alguns torneios, né, internos da academia, e entre academias, e eu cheguei a ganhar algumas medalhas, né, como nadava estilo costas e estilo peito. Em crawl, sempre saía segundo, terceiro, porque é um estilo que eu não gostava muito. Mas, enfim, é outro hobby meu, né, que esse eu acho que é o principal e é número 1, que é viajar. Isso sim, para mim, a minha paixão, né, sempre foi viajar. Eu acho que é uma questão de DNA, né, porque meu avô, quando ele nasceu no que hoje é o Irã, mas nesse tempo, quando ele nasceu, não era Irã ainda, né? Só que eles estavam divididos, era entre os persas e os caldeios, né? E meu avô era da parte caldeia, não da parte persa. E os persas, eles eram sedentários, construíam cidades, etc. E os caldeus eram nômades, eles iam em tendas, né? Então, eu acredito que vem daí, né? Aquela paixão. Imagina, meu avô nasceu no Irã, depois ele foi morar na Rússia, morou até os 22 anos, saiu com 18 anos do Irã, morou até os 22 anos na Rússia, da Rússia foi para a Argentina, da Argentina foi para o norte, para Jujuy, e aí conheceu meu avô, casou e nasceu minha mãe, né? Então, eu acho que é uma questão do DNA que eu gosto tanto de viajar. Eu acho que eu vou te fazer assim um tipo de uma reflexão, né? A gente vai mudando, pelo menos eu, não? Ou seja, não vou falar do resto. A gente vai mudando a cabeça, a maneira de pensar, muda muita coisa com o passar do tempo. Para mim, essas mudanças aconteciam a cada 10 anos, né? Então, por exemplo, quando eu, depois, né, fazendo um review, né, das coisas, eu vi que quando você passa dos 30 aos 40, eu tive uma mudança, né? Quando foi dos 40 aos 50 também, né? Quando foi dos 50 aos 60, outra, né? E quando eu passei aos 60, também uma mudança assim, muito grande. Então, você acaba dando mais valor a coisas que antes não dava valor, tipo uma amizade, não tipo uma relação, um relacionamento pessoal. Deixa mais de lado assim, a parte, digamos, material. Não, também eu não vou falar que eu sou um filósofo, né, que vai viver do ar, não. Eu acredito que a parte material é importante, mas às vezes não é tão importante quanto você pensa, né?
você dá muito valor, eu, por exemplo, dou muito valor assim, a bens que eu considero assim, que sejam uma dádiva, não um dom, né, de Deus, que eu acredito em Deus, sou católico. Por exemplo, a saúde é um deles, né? Eu vejo muita gente, né, que está com a minha idade, ou até mais nova, e que tem tantos problemas de saúde. Então eu falo, gente, eu tenho saúde, eu enfrento qualquer coisa. Então, assim, toda essa parte eu comecei a dar valor depois dos 60 anos. E meu futuro, né, como eu acho que é o futuro daqui dos pobres mortais nós daqui do Brasil, é continuar trabalhando enquanto puder, né? Embora que eu já sou aposentado, né? Já me aposentei no governo Lula, já sem querer fazer nenhuma publicidade, mas já me aposentei, não sou aposentado desde o ano 2005. Mas obviamente, né, que com a aposentadoria, mesmo no teto, você não consegue viver, ou pelo menos manter um padrão de vida como aquele que a gente está acostumado numa cidade como é São Paulo. Então, o meu projeto é então continuar trabalhando, né, e principalmente eu estou fazendo agora, tentando dar muitos cursos, porque eu estou tentando passar os conhecimentos, ou pelo menos minha experiência, não, para quem vem atrás depois de nós, né? Porque eu acredito que, sempre eu comento isso nas minhas palestras, de que o conhecimento vale enquanto você o passa para outras pessoas, né? Enquanto você o tem dentro de você mesmo, é uma coisa morta, né? Então, eu sigo muito esse pensamento, e por isso que agora, além das minhas atividades normais, né, eu tento dar palestras, eu estou sempre prontificando a dar palestras para tentar passar um pouco da minha experiência.